O nosso destino é o seu coração. É para você que a gente faz. Alô, internautas da revista Sinaprem, estamos aqui na Superintendência do Ministério do Trabalho, o Dr. Carlos Zimmermann, para a gente fazer uma entrevista para a revista Sinaprem. Muito boa tarde, doutor. Como é que vai o senhor? Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde. A gente queria saber sobre um pouco da sua carreira, da sua trajetória na área de direito trabalhista. O que o senhor tem feito de bom nessa área? Bem, eu sou natural de Curitiba, Estado do Paraná, e poucos anos depois de estar formado, eu fui contratado pela Itaipu Nacional lá em Foz do Iguaçu. E quando cheguei lá, havia uma necessidade de termos um advogado especializado na área trabalhista. Então foi aí, em 1986, que eu realmente ingressei na área da advocacia trabalhista, especificamente, e nesse mesmo ano também comecei a lecionar na faculdade de administração lá de Foz do Iguaçu, na matéria de Direito do Trabalho. Direito do Trabalho, né? Exatamente. Aí ficamos lá 5 anos, sempre nessa área. Depois nós viemos para São Paulo e aqui nós iniciamos a nossa pós-graduação aí na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Nós tivemos a oportunidade de fazer e concluir, né, a especialização, depois nós fizemos o mestrado, depois nós fizemos o doutorado. Tudo na área do direito do trabalho. E continuamos com a nossa carreira de professor. Professor de cursinho, preparatório para a carreira jurídica, professor de faculdade. Entre mentes também produzimos algumas obras, alguns livros de direito do trabalho, processo do trabalho. Tivemos a oportunidade de fazer 2 audiolivros também. E fechando tudo isso, ainda éramos advogados trabalhistas. O senhor pertence ao conselho da OAB ainda, não? Do conselho não, eu sou apenas inscrito. Né? Eu era conselheiro na Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo. São Paulo. Exatamente. E aí, essa é a nossa carreira. Já estamos há 22 anos aqui em São Paulo. E me parece que foi esse currículo que permitiu que nós fôssemos convidados para assumir a superintendência agora em janeiro de 2013. O que o senhor está, quais os projetos do senhor na frente da superintendência agora daqui para frente? Bom, nosso projeto digamos, pessoal, é a revalorização da superintendência regional aqui no estado de São Paulo. Nós achamos que a superintendência já teve um papel muito mais relevante e eu imagino que ela deva voltar a ser a protagonista dos grandes embates, das grandes discussões em matéria de direito do trabalho. Então a nossa preocupação primeira, no nosso âmbito aqui, é realmente fazer da superintendência um órgão catalisador das ideias, da energia, o centro de debates, junto, evidentemente, com o Poder Judiciário Trabalhista, Ministério Público do Trabalho, mas fazer com que o Ministério do Trabalho ou a Superintendência Regional do Trabalho esteja, de fato, exercendo seu papel. Muito importante, né? Sim, com certeza. Uma cidade como São Paulo, um estado como São Paulo, né, que é rico em muitas coisas, mas também tem muitos problemas, né? Exatamente. No caso das auditorias, as fiscalizações do Ministério do Trabalho nas empresas, como é que o senhor vê essa causa? Bom, a fiscalização do trabalho, ela tem digamos assim, uma chefia central. Entendi. Um comando nacional, que é a Secretaria de Inspeção do Trabalho, com sede em Brasília. De lá emanam os projetos de fiscalização. Então, os grandes projetos nós já temos estabelecidos. Certo. Então, nós temos lá combate ao trabalho infantil, inserção do menor aprendiz, inserção da pessoa com deficiência, a questão do trabalho, resgate do trabalhador escravo ou na condição de escravo, né, análoga ao escravo,
Enfim, os grandes projetos nós já temos delineados desde o começo do ano. Ao longo do período, eventualmente surge uma ou outra necessidade. Certo. Né? E aí o pessoal da fiscalização atua quando for necessário. Agora, o que nós temos é que otimizar os nossos recursos. Então, por isso é que nós trabalhamos esses grandes projetos de modo a atender o maior número de trabalhadores. Porque o recurso também não é muito também, né? Exatamente. Tem que trabalhar com aquilo que tem. Exatamente. Esse é um problema que está sendo visto também, que é equalizar, né? A questão dos recursos materiais e dos recursos humanos frente a essa demanda que, eu sempre digo, graças a Deus existe, né? Porque se nós temos aí algumas questões aí que merecem uma fiscalização maior, é porque nós temos uma atividade econômica aquecida, né? Exatamente. Então é um reflexo da própria atividade econômica aquecida, mais trabalhador, mais empregado, mais emprego, e eventualmente surgem mais demandas aí que necessitam da intervenção do Ministério do Trabalho. Como o senhor é formado em Direito Trabalhista, o senhor acha possível fazer uma mudança na lei trabalhista para destravar um pouco muitas questões no Ministério do Trabalho? A alteração da legislação do trabalho já vem sendo discutida há muito tempo. Mas o fato é que não se tem uma posição firmada se essa legislação realmente é que atravanca o desenvolvimento. Nós poderíamos discutir de vários modos, né? Várias maneiras. Defender e atacar de vários modos, né? Mas o que a gente vê é o seguinte: sempre que se fala em restringir direito do trabalhador, eu acho isso um problema sério num país como o nosso. São direitos adquiridos também, né? Direitos adquiridos, há que se considerar também que a base de cálculo destes direitos também não é alta, não é verdade? Então se fala, tem muito direito, sim, mas se fizer o cálculo com base no salário mínimo, esse direito é bem relativo, né? Agora, me parece que resguardando as condições mínimas de trabalho, eu acho que poderia haver um campo de mais discussão, mais liberdade. Mas ainda assim nós temos um outro problema, que é a da questão relativa aos sindicatos. Eu acho que os sindicatos devem participar cada vez mais dessas negociações de trabalho coletivas, mas devem estar na mesma situação de igualdade das empresas e dos sindicatos. Exatamente, eu ia fazer essa pergunta para o senhor, que eu participava aqui de uns conselhos sindical, mas só tinha eu de empresa, o Sinaprem de empresa, só tinha mais em sindicato de trabalhadores. Não podia equiparar isso no próximo conselho que seja realizado novamente? Eu ainda, com relação ao conselho sindical, eu ainda estou estudando. Me parece que tem um aspecto muito positivo, sim, porque mantém um canal aberto com os sindicatos que realmente sabem o que está acontecendo no chão da fábrica, para generalizar, e isso e trazem muitos subsídios para nós, para a atuação da superintendência. Agora, talvez uma outra composição ou um outro conselho com uma outra destinação, com uma composição tripartite, né? Sim. Que aí envolveria os dois lados. Exato. Então, eu acho que o uma conselho... mediação do Ministério, né? Exatamente. Mas, na verdade, esses conselhos, eles funcionam mesmo como um órgão informativo, né? Sim. Porque nós não poderíamos, seria até contrário à regulamentação, nós permitirmos a interferência na atividade de fiscalização, né? Então, na verdade, o que vem são debates, propostas e que podem ser aproveitadas. Aliás, aproveitando isso, né? Quando se fala em Ministério do Trabalho, em superintendência, se fala muito da fiscalização, sim, que tem que é um fator muito importante, evidente. Mas esses conselhos fiscais também poderiam servir de fóruns de debate para discutir as questões que cada categoria específica tem.
Sim. E que a lei trata de modo geral. Geral, né? a lei é para todos, né? Porque o Ministério do Trabalho também tem como um dos seus objetivos definir a política de renda e emprego. De renda, de emprego, de salário. Ou seja, nós temos campos de discussão. Né? Nós temos uma Secretaria de Relações de Trabalho que busca essa interlocução com os atores sociais. Então, esses fóruns também servem para trazer os assuntos à tona. Que conselho o senhor daria para empresas e empresários para evitar brigas trabalhistas ou evitar determinadas fiscalizações desnecessárias? Olha, eu acredito que a empresa deveria se informar mais das suas obrigações. O que a gente verifica é que, de fato, tem um número de trabalhadores de empregadores dizendo, que realmente não cumprem a lei porque não se importam muito. Agora, outros estão tão preocupados com a atividade produtiva, atividade fim, que esquecem desta organização. Então, a sugestão é que mantenha um advogado especialista nessa área, ou consulte. Né, que tenha um contador que também de boa qualidade, que possa lhe dar um suporte. Né? Embora cada um tenha que trabalhar na sua área, sim, sim. Mas me parece que com esses dois profissionais a empresa teria um ganho muito grande, inclusive porque esses profissionais já também conhecem as demandas que a superintendência exige, né? Então estaria solucionando. E a par de tudo isso, nós não podemos esquecer que a superintendência também tem uma outra função, que é de orientar, que é de esclarecer o trabalhador, o empregado e o empregador. É uma parte que a gente faz com o sindicato, nós procuramos orientar os empresários da melhor maneira possível para que cumpra a lei, para evitar aborrecimentos futuros, né? Que é exatamente isso que a gente faz. Para encerrar, eu gostaria que o senhor desse uma explanação, falando um pouquinho mais da sua frente aqui ao Ministério do Trabalho, e agradecendo ao senhor também por essa entrevista que vai nos enriquecer muito a nossa revista. Eu que agradeço a oportunidade, faz parte desse projeto de revalorização, mostrarmos aí o que a superintendência faz, o que pretende fazer, e o que nós pretendemos mesmo é otimizar nossos recursos. Nós pretendemos estreitar o relacionamento com com os nossos órgãos afins, como o Tribunal Regional do Trabalho, como a Procuradoria, Secretaria de Emprego, estadual, municipal, enfim, para ver se a gente consegue aumentar aí, cada um apresentando um pouco do seu recurso, né? E muito do seu conhecimento, nós possamos fazer uma frente realmente para chegar a atender a nossa atividade fim, nosso objetivo final, que é justamente o trabalhador, que é o ser humano. Doutor Zimmer, eu agradeço muito em nome do Sindicato Nacional dos Empresários Artísticos, do Sinaprem, e também estamos à disposição, quando o senhor quiser falar em qualquer coisa a respeito da frente do seu ministério, para a nossa revista, para o nosso blog no sindicato, estamos à disposição do senhor também. Muito obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado. Obrigado.